amor? Gente, o Fred quer dar um oi pra vocês hoje no começo do vídeo. Tá depiladinho, parecendo um rato branco. Fala com eles, amor. Hoje eu queria conversar com vocês sobre qual a importância de ler artigos e algumas indicações para vocês lerem também. O Fredinho não aguentou toda a responsabilidade que eu tinha para falar hoje com vocês, ele tá deitado no tapetinho aqui do meu lado, me fazendo companhia. Então vamos lá, né? Gente, quando eu falo para vocês de ler artigos, eu tenho certeza que o que passa na mente de vocês é aqueles artigos gigantescos, é tipo TCC, é artigo científico, é umas coisas muito complicadas, mas não é necessariamente esse tipo de artigo que eu quero dizer, na verdade, sabe? Eu acho também que é muito importante a gente ler esse tipo de artigo, por mais que seja uma leitura um pouquinho difícil, um pouquinho mais rebuscada, eu acho que ainda assim ela é interessante porque a gente vai ler alguma coisa que alguém estudou para escrever, tá ligado? A pessoa que escreveu aquilo ali, ela provavelmente sabe muito mais do que eu, entendeu? Sobre esse determinado assunto. E eu acho que assim, lendo esse tipo de texto, fica muito mais difícil de cair em fake news, né? Que a gente sabe que é muito presente na nossa vida. Gente, existe um aplicativo chamado Substack. Não sei se é assim que fala, mas eu falo desse jeito. Talvez as pessoas que me sigam aqui, elas também me conhecem por lá. Talvez muita gente já até conhece esse aplicativo, né? E eu tô aqui dando uma de boba, mas na verdade, eu não acho que ele seja um aplicativo extremamente conhecido, tipo, muito famoso. Eu acho que existem nichos, sabe? E existem alguns nichos dentro do Substack. E eu faço parte de alguns, tipo, nicho de mulher de 20 anos que não sabe o que fazer da vida, nicho de sou uma leitora muito aflita e eu gosto muito de livros de tristeza e determinados temas aleatórios. E tem os nichos dos coaches, nichos de marketing, que eu meio que faço parte, mas eu não consumo tanto quanto esses outros, por exemplo, porque nicho de marketing, gente, é uma coisa meio... Ela divide opiniões. Eu gosto muito desse aplicativo porque ele abre um leque gigantesco para muitas coisas. Tipo, qualquer pessoa pode simplesmente abrir uma parte lá do Substack e escrever um artigo. E quando eu falo da gente ler artigos, eu estou querendo dizer esses artigos escritos no Substack. Existem outros aplicativos, tá bom? Que fazem esse tipo de texto. Acho que até o Medium, eu acho, Medium, não sei como é que fala, mas ele também faz parte desse aplicativo que manda newsletters, e-mails e textos que você mesmo pode escrever. Mas eu sou uma usuária mais assídua do Substack. E eu tenho a minha própria conta lá. Então, se você quiser ler um pouco mais de alguns textos diferentes, tristes, e reflexões sobre a vida, recomendações de filmes, livros e músicas, eu faço muito sobre isso lá também. Então, fica à vontade para conhecer a minha casinha lá. Eu acho que você vai provavelmente gostar bastante se você gosta do canal aqui. Essa parte de ler artigos no Substack é uma parte que eu sou apaixonada. Primeiro porque tem muitas pessoas que conseguem a fama lá dentro e elas produzem um conteúdo de muita qualidade, de recomendações, de coisas muito interessantes. E isso já entra também na conta de você abrir o seu repertório, né? Porque você tem contato com conteúdos diferentes, conteúdos feitos e escritos de maneira diferente. E eu acho que isso também importa bastante na hora da gente sugar essas coisas para nossa criatividade, sabe? Trazer para nossa realidade também. Assim como tem muitas pessoas que têm a mesma vibe que eu, sabe? Ou que estão passando por coisas similares. E elas escrevem textos contando um pouco da experiência delas, do que elas estão sentindo, ou refletindo sobre coisas que aconteceram na vida dela. E eu posso passar por uma situação parecida, sabe? Senti muito validada quando eu leio esse tipo de coisa, por exemplo. Então, eu acho esse tipo de artigo no Substack muito interessante. E sem falar, gente, que também temos escritoras brasileiras que escrevem livros maravilhosos aqui no Brasil, contemporâneos, que produzem conteúdo no Substack, que também escrevem lá dentro, sabe? Eu vou deixar aqui para vocês algumas das escritoras que eu consumo muito e eu gosto bastante. E algumas eu já li os livros, outras eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas por conta das newsletters do Substack, eu, tipo, fico ansiando, eu estou me coçando para ler um livro, principalmente da Fabiane. Nossa, cara, o que essa mulher escreve, tipo assim, é absurdo, entendeu? E é exatamente por isso que eu gosto desse aplicativo também. E eu sei que tá aparecendo um vídeo em collab com o Substack, mas não é, eu juro por Deus, é uma indicação fiel de usuária mesmo. Mas se o Substack quiser entrar em contato aqui, tá fazendo um anúncio, quem sou eu
pra dizer não, entendeu? Quando eu falei da gente ler artigos científicos de pessoas que estudaram sobre isso, que sabem o que elas estão falando, não tô querendo menosprezar as pessoas que escrevem no Substack, porque a gente também tem pessoas que estudaram, que são, assim, doutores e estão lá fazendo conteúdo específico sobre aquilo, sabe? Então, e uma coisa muito interessante é que 90% das pessoas que eu consumo conteúdo lá dentro, elas colocam as referências bibliográficas dela. Então, você pode ir lá falar assim, eu vou contestar essa pessoa, e você entra nas referências e você lê os textos que ela tirou por base para escrever o próprio texto, e você fala, poxa, não é que ela estava certa? Realmente. Então, é muito interessante porque você vai ler e vai falar, nossa, que baboseira, e na verdade não é uma baboseira, é uma verdade. Tem lá um estudo sobre aquilo, entendeu? Assim como, ao mesmo tempo, eu também gosto muito porque eu consigo consumir e conhecer conteúdos e pessoas que produzem no mesmo meio que eu e que talvez não tenham tanto reconhecimento. Ou então, que elas não gostam de gravar vídeos, porque tem muito disso, né? A pessoa quer produzir conteúdo aqui, só que ela não gosta de gravar vídeos. Então, escrever, fazer posts, até no Instagram ou até mesmo no Substack, é um meio alternativo para você produzir o conteúdo sem necessariamente aparecer em vídeo. É que eu gosto muito de falar, né, gente? Então, eu gosto de escrever, eu gosto de falar, e não tem como, né? Sim, gente, como eu faço conteúdo aqui falando pra vocês da importância de ler livros em determinado gênero, mano. Vá, só qualquer gênero, só pegue um livro pra ler e leia uma página e vai tentar fazer aquilo lá o seu hábito. Eu acho que eu também tenho meio que o dever, a responsabilidade de falar pra vocês lerem outras coisas a não ser livros também, sabe? Porque, querendo ou não, a gente aumenta ainda mais nosso repertório e aumenta ainda mais o nosso vocabulário, as coisas que a gente enxerga, sabe? A visão do outro em relação à vida. Então, isso é muito interessante. E eu acho muito legal, porque quando você abre os artigos do Substack, primeiro que a própria plataforma, ela já te redireciona para alguns conteúdos que você provavelmente vai gostar, e eu provavelmente gostei mesmo, tá? Acertou o Substack, eu gostei dessas coisas que você me sugeriu, parabéns aí, boa leitura. Mas também tem aquela insegurança, né, de você querer escrever, mas você ter medo de escrever uma coisa meio besta, ou não ter um vocabulário, na verdade, na escrita, rebuscadinho, para você escrever uma coisa mais glamurosa. Você não necessariamente precisa ter, minha linda. Eu, pelo menos, não tenho, gente. Eu escrevo da mesma forma que eu falo. E, às vezes, eu falo bem errado. Então, às vezes, eu escrevo bem errado também. Eu acho que tá tudo bem. A gente aprende com os nossos erros. Tem muitas pessoas que são professores de língua portuguesa e afins de inglês, e elas fazem conteúdo dando dicas para você melhorar na sua escrita. E eu acho isso muito válido. Vou parar de fazer o meu merchan, mas eu só queria dizer que uma das coisas que eu gosto bastante é que você não necessariamente precisa ter o aplicativo do Substack para você receber conteúdos do Substack. Você pode só assinar que você vai receber no seu e-mail. Isso é maravilhoso, porque se você tiver uma vida corrida e você não quer ficar abrindo o aplicativo, não quer baixar o aplicativo, mais um aplicativo no seu celular, você vai lá, se inscreve no conteúdo, se inscreve na newsletter e você vai receber no seu e-mail. Você abre o seu e-mail e tá lá o textinho para você ler, cara. Olha que genial. Basicamente, quando eu falo da importância de ler artigos, eu quero dizer sobre esses artigos. Mas, falando novamente, não estou menosprezando os outros. Ok, eles são extremamente importantes, são de extrema importância, tá? Mas eu quero dizer sobre esses artigos porque eu sinto que eles são mais parte da nossa realidade, sabe? Eles são mais fazíveis. Eu adoro essa palavra, ela é completamente inventada, mas ela é extremamente útil, assim. Ela é fazível, entendeu? E quando eu falo fazíveis, é o seguinte, você abre o aplicativo ou você abre o seu e-mail e tá lá um texto falando de uma coisa que você praticamente está vivendo ali. Daí você vai ler aquele texto e falar, pô, ela estava vendo a minha vida? Como assim? Como funciona isso, sabe? Ou até então, você vai abrir e encontrar um conteúdo novo que você nunca ouviu falar e vai te agregar conhecimento, sabe? Vai te agregar repertório ou até mesmo tem recomendações de sites muito bacanas que são muito interessantes e que a gente não vê nos dias de hoje, tipo, não tem muito conteúdo sobre isso. Então,
ajuda bastante, sabe? 90% da minha indicação é por base nos repertórios, porque eu sou uma pessoa que eu adoro buscar repertórios. Então, uma coisa que eu gosto é ficar caçando coisa pra conhecer. É caçar site diferente, é caçar histórias diferentes, é livros que ninguém nunca ouviu falar. Eu sou fascinada por esse tipo de lance, cara. Gente, eu acho que eu até falei demais, assim, sabe? Mas basicamente era isso que eu queria passar pra vocês. Eu queria um vídeo falando esse tipo de coisa, querendo também o feedback de vocês, comentários se vocês já me conhecem por lá, se vocês vão me conhecer por lá, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês querem mais vídeos recomendando outras coisas também que eu consumo e que também aumentam no meu vocabulário e aumentam no meu repertório. Eu quero muito saber essas coisas de vocês, que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis passar, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!